Olá, seja muito bem-vindo ao canal Despertando Pessoas. Hoje eu, Daniel Kaltenbach, vou conversar com vocês sobre um tema que, infelizmente ou felizmente, faz parte da vida de todo ser humano nesse planeta, que é o sofrimento. Você sofre? Você já sofreu? Você acha que você ainda vai sofrer? Por que efetivamente nós sofremos? Será que nós precisamos sofrer? E acima de tudo, podemos acabar com o sofrimento? Que estratégias espirituais nós podemos tomar, compreender, trabalhar para que a gente pare de sofrer ou para que a gente sofra menos? Então, nós temos muita coisa bacana para falar hoje e eu espero que todos vocês estejam muito bem neste momento, sem nenhum sofrimento, para que a gente possa se aprofundar neste tema que é sim um dos pilares para o despertar de consciência. Antes de mais nada, quero pedir a você que já conhece o nosso canal, que participa dos nossos encontros semanais aqui nas terças-feiras às 20h30, que deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que você gostaria de passar uma boa mensagem, que você gostaria de ver bem. E também, para você que é novo no canal, seja muitíssimo bem-vindo e inscreva-se. Ative o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novas notificações dos nossos novos conteúdos. Vamos bater um papo e aprofundar sobre a questão do sofrimento, a questão espiritual, a questão da nossa consciência, a ligação entre a nossa consciência e a questão vibratória do sofrimento. Antes de mais nada, vale lembrar, nessas horas, aquele ensinamento de Jesus, aquela colocação de Jesus dizendo assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está em Mateus, no Evangelho de Mateus. Agora, Jesus Cristo não falava nada, simplesmente por falar, simplesmente por falta do que contar. Ao contrário, tudo que saía da boca dele tinha um propósito, um significado, um ensinamento. E aqui ele vai falar justamente de um dos ensinamentos que é um ensinamento relacionado à nossa vida, relacionado ao sofrimento. Então vejam, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então ele já reconhecia, desde aquela época, como sempre, o ser humano como sempre passou por sofrimento, enquanto seres humanos que nós somos. Na época, 2000 anos atrás, era a mesma coisa. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas chorando. E Jesus falava: ok, eu compreendo o sofrimento do mundo. Eu compreendo a dificuldade, muitas vezes, da gente compreender a vida, da gente compreender as coisas que nos acontecem, da gente tentar encontrar justiça nas coisas que sucedem nas nossas vidas, que a gente vê na nossa frente. E Jesus falou o seguinte: eu sei disso tudo, mas calma, porque quem chora será consolado. Por que Jesus disse que quem chora será consolado? Ou seja, para ir para o céu, entre aspas, a gente precisa chorar, só chorando que a gente vai para o céu? Ou seja, então é bom eu chorar aqui para que eu possa ser consolado no reino dos céus, como ele falava? Como é que é essa história? Na verdade, nós vamos entender que o sofrimento não é exatamente aquilo que a gente pensa. O sofrimento não é uma coisa que nos acontece que estaria fora do programa, que estaria fora do objetivo principal da nossa vida. Então, não é que a gente vai escolher sofrer ou não sofrer, nesse sentido de querer escolher ou não ser consolados, como muitas vezes a gente interpreta nessa colocação de Jesus. Não. Mas significa que, para todo choro, para todo sofrimento, para todo momento de angústia, nós temos uma reação, nós temos uma contraposição energética que vai acontecer, que é justamente a nossa alegria. Mas a nossa alegria
que é resultado de uma superação, que é resultado de uma evolução, que é resultado de uma experiência. Ou seja, é uma alegria constante, é uma felicidade efetivamente, que vem junto com uma sabedoria de vida, uma sabedoria de experimentarmos a nossa vida. Vamos entender isso mais a fundo e vamos começar a entender e compreender o que realmente é o sofrimento e a importância dele, e mais do que tudo, o que a gente pode fazer para tirar isso da equação, tirar das nossas vidas. Se você está sofrendo agora, então reflita sobre tudo que nós vamos conversar hoje para ver se isso tudo que nós vamos falar não modifica os seus sofrimentos, não melhora, não atenua, não transforma. Certamente transformará. Quando a gente pensa em sofrimento, é muito difícil a gente compreender a utilidade do sofrer. Então, de novo, nada na natureza existe sem motivo. Nada, absolutamente nada. E não é o seu sofrimento, o nosso sofrimento, que vai existir sem motivo. Não, ao contrário. E o sofrimento tem um motivo fundamental, como Jesus colocou. O sofrimento tem como objetivo nos tornar felizes. Nos tornar felizes. Nós somos almas em desenvolvimento. E nós acreditamos que se nada nos incomodar, se eu não tiver nada que me atrapalhe a minha vida, nada me incomodando, eu vou ser feliz. O que não me deixa infeliz é as coisas que acontecem. O que me deixa infeliz é aquela pessoa que vem aqui me incomodar, é aquele parente, é aquele vizinho, enfim, são os outros. É aquela situação, é o sol, é a chuva, é o dinheiro que eu não ganhei, é o dinheiro que eu ganhei. Então, as coisas vêm para me incomodar. Se eu não pudesse ter essas coisas, se eu pudesse simplesmente estar bem, estar num lugar onde essas coisas não acontecem, eu seria feliz. É o que a gente acha. É o que a gente pensa, mas ingenuamente. Porque, na verdade, nós não estaremos felizes. E é fácil de perceber isso. Às vezes, sim, tem alguns momentos na vida, né? Momentos de bonança, onde, eu não vou dizer momentos em que acontecem coisas boas, tá? Porque aí nós vamos ter alguns prazeres momentâneos, assim como os sofrimentos a gente tem alguns momentâneos. Não, vamos dizer aquele momento em que a vida tá tranquila. Você tá, sabe, tudo tá normal, tudo tá correto, não tem nada de ruim acontecendo, não tem nada fora do lugar, e você tá vivendo a tua vida. O que acontece nesses momentos? Rapidamente a gente começa a se aborrecer, começa a ficar com tédio, começa a achar que nada está acontecendo, algo começa a nos incomodar dentro de nós. E aí a gente quer buscar, poxa, não tem nada de ruim acontecendo, mas aí você começa a reclamar, mas também não tem nada de bom, podia acontecer isso, podia acontecer aquilo. E aí no final das contas, perceba, a gente está sempre dentro de nós num sofrimento constante, mesmo que não tenha nada de ruim acontecendo naquele momento na nossa vida. A gente parece que luta contra a vida. E isso tem motivo. O motivo disso é a nossa ainda imaturidade espiritual. Nós não entendemos ainda o propósito maior da vida. Então, quando não tem nada de ruim acontecendo na nossa vida, ok, não tem nada de ruim acontecendo, mas a gente não consegue ter o prazer, a alegria interna, a felicidade interna de viver, porque a gente não sabe viver, porque a gente não compreendeu ainda que o propósito maior da vida está linkado a trazermos e sermos um instrumento do amor incondicional. Ou seja, está na fraternidade, está no amor incondicional, está na caridade, está no nosso relacionamento com as outras pessoas, está naquilo que a gente pode construir individualmente e como sociedade para nós, para a família, para o planeta, aquilo que a gente pode descobrir, pesquisar, desenvolver. Toda a nossa felicidade de espírito está no desenvolvimento, está no trabalho, está no servir, está no buscar, está no conseguir cada vez sabedorias maiores. Só que quando a gente, dentro dessa nossa máscara, o nosso corpo de ser humano aqui, enquanto estamos aqui, a gente, despreparados por estarmos ainda imaturos espiritualmente, a gente não consegue perceber isso e a gente não consegue então encontrar razão de viver. E a ausência de razão de viver nos deixa infelizes.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos infelizes, né, enquanto estamos nesse estágio evolutivo, simplesmente por estarmos existindo. É como se nada tivesse motivo, graça, propósito, mesmo que não esteja acontecendo nada de ruim. Vocês percebem como isso é complicado? E como é que soluciona isso? Deus, né, a natureza toda, está solucionando isso para nós o tempo todo. Nós estamos num estágio de lagarta aqui, nós vamos virar borboletas, né? Então, nós estamos em evolução, estamos em desenvolvimento. Desenvolvimento do nosso coração, das nossas emoções, desenvolvimento dos nossos pensamentos, na nossa forma de ver o mundo, de ver a vida, de perceber a nós, de perceber aos outros. Estamos desenvolvendo. E conforme a gente aos poucos for desenvolvendo, encontrando esse amor dentro de nós, encontrando então, por consequência, as razões da vida, o propósito de viver, a alegria de viver, enquanto nós estamos encontrando isso, nós estamos então trabalhando a nossa alma. E só existe uma forma de trabalhar a nossa alma, porque, vamos lá, se não tinha nada de ruim acontecendo conosco, nós vamos estar sofrendo do mesmo jeito. Por que a gente vai estar sofrendo? O que é o sofrimento? E se tiver coisas ruins acontecendo, eu vou estar sofrendo mais ainda. Mas eu quero entrar naquele estágio de não sofrer. Eu quero entrar no estágio de ter felicidade. É possível? Sim, é possível. Esse é o nosso próximo estágio evolutivo. Como alma, é o nosso próximo estágio evolutivo. Nós vamos cada vez mais encontrar a felicidade dentro de nós, na vida, né? Na simples situação de ser, de existir, e com todos os nossos potenciais de cocriação, nós vamos encontrar essa felicidade muito grandemente, só que estamos em caminho. Mas Deus, em sua sabedoria e justiça, Ele não quer que a gente fique nesse nosso momento, onde a gente está aqui nessa lagarta, nesse casulo, que se não acontecer nada de ruim também não está bom. Ou seja, então, ainda assim não está bom. Por quê? Porque a gente não consegue girar o amor incondicional, a frequência, a energia do amor incondicional dentro de nós. É isso que falta. Porque a gente ainda é muito material, muito denso, muito apegado ainda à matéria, às densidades mais baixas, pelo nosso estágio evolutivo. Então a gente não consegue sublimar isso. Essa é a nossa dificuldade. Mas como você faz? Porque olha só, quando eu não tenho nada de ruim acontecendo na minha vida, eu reclamo, falo, a vida tá tediosa, não tem nada acontecendo. A gente reclama do mesmo jeito. Só que o que eu faço para melhorar, para mudar? Eu faço alguma coisa? Não. Eu não sei nem o que fazer. Ao contrário, muitas vezes, quando não tem nada de ruim acontecendo, é o momento que eu começo a entrar em depressão. Porque eu não tenho problemas para resolver, não é só esse momento, né? Muitas vezes esse momento. Eu não tenho nada para resolver, não tenho o que. Aí eu começo a sentir essa inércia emocional, vibratória, e começo a achar tudo sem graça, começo a perder o prazer por viver, começo a achar tudo cinza demais, e assim vai. Eu começo a entrar até num quadro depressivo. Por quê? Porque eu não sei o que fazer, eu não sei como solucionar dentro de mim esse problema. Eu não sei. Só que Deus sabe que nós não sabemos. Então, neste momento, nós estamos sendo forjados. Forjados ao quê? A compreender melhor a vida, seu propósito, a razão de estarmos aqui, a compreendermos melhor o que é essa energia do amor incondicional, a compreendermos melhor o que é o outro, a compreendermos melhor o que é a vida, o que é o planeta, o que são todas essas milhares de dimensões, multiversos que nos cercam. E como é que a gente faz para aprender isso? Deus precisa tirar a gente da inércia, tirar a gente da ignorância, porque na verdade o nosso estado é um estado de ignorância, de quem não sabe e fica aqui na mesmice. Como que você tira uma alma dessa do estado da ignorância? Uma alma que nem a nossa, do estado de ignorância. Como é que você tira? Como é que você evolui essa alma? Essa evolução acontece através de situações que te tiram do conforto. Elas te tiram do conforto, elas não te fazem sofrer, elas te tiram do conforto. Vamos falar mais sobre isso ainda hoje. Mas conforme você é tirado do conforto, dentro de nós temos então essa sensação de estarmos sofrendo, de sermos o pior, né, dos seres humanos. E aí nós choramos, nós nos descabelamos e nós achamos que tudo é ruim e a gente sofre. E sofre não por um motivo. A gente sofre por diversos motivos diferentes ao mesmo tempo, muitas vezes, na nossa vida. Então a gente sofre
Desde sofrer por causa do time de futebol, a gente sofre por causa do relacionamento, a gente sofre por causa do emprego, a gente sofre porque não gostou do que viu no espelho, a gente sofre porque... A gente sofre de todas as frentes. Mas todas essas frentes, na verdade, não são sofrimento. O sofrimento é a nossa percepção disso. Todas essas frentes, na verdade, estão nos mostrando, estão nos tirando da zona de conforto para nos trazer uma mensagem, para nos ensinar alguma coisa. Então tudo isso acontece por um propósito, para nos ensinar alguma coisa, para nos movimentar. Ensinar o quê? Aos poucos nos ensinar a nos movimentar de uma maneira que movimente a vibração interna do amor incondicional. Porque conforme eu vou na minha vida percebendo que certas atitudes, pensamentos, emoções me trazem só sofrimento, e de repente quando eu sou empurrado, às vezes eu resvalo numa atitude, num pensamento, numa emoção, numa forma de ver as coisas, num entendimento que está ligado ao amor incondicional. E quando eu tenho esse lance, eu sinto prazer, eu sinto alegria, eu sinto felicidade. Às vezes é um segundo, um minuto, mas aquilo está registrado lá no meu fundo, no meu subconsciente. E aos poucos eu vou começando a perceber que atitudes, que pensamentos, que emoções, que crenças me fazem sofrer e que atitudes, que pensamentos, que emoções, que crenças me fazem me tornar mais sábio e ser mais feliz. E eu começo a fazer a transformação dentro de mim. E essa transformação vai nos levando a um degrau mais angelical, um degrau de uma sabedoria maior, um degrau de uma felicidade interna infinitamente maior. E esse é nosso destino. Por isso que nosso destino é ser feliz. E Jesus falou então, né? Ou seja, que os que choram serão consolados. Por quê? Porque, de novo, é através deste sofrimento, é através destas provas que nós aprendemos. É só através delas. Eu preciso sofrer? Não. Mas vamos já chegar nisso. Mas, infelizmente, no nosso estágio evolutivo, a gente não aprendeu ainda a evoluir sem o sofrimento. Agora, se qualquer um de nós, em alguns aspectos da vida, já consegue fazer essa evolução sem precisar do sofrimento, já não precisa mais do sofrimento. Então, muito sofrimento é evitado e pode ser evitado apenas com o que nós vamos conversar hoje ainda. Apenas com a percepção do universo diferenciada do que a gente costuma ter na nossa cabeça. Então, qual é a causa do sofrimento? O sofrimento tem como causa a necessidade do nosso crescimento, da nossa evolução, e a gente vai resvalar numa coisa chamada karma. Então, às vezes as pessoas vão falar assim, não, sofrimento é resultado, é uma consequência kármica de algo que eu fiz nessa vida ou na vida passada. Só que vamos entender isso de um ponto de vista melhor, porque a gente vai falar de karma, o sofrimento de karma e tal, mas isso é uma coisa, é num nível mais raso. Vamos ver num nível mais profundo essa mesma situação? Por que eu sofro? Se eu fiz uma coisa errada, por assim dizer, se eu fiz um mal ao outro, eu magoei alguém, eu feri, e de repente no karma, no chamado karma, eu vou ter que, de alguma forma, sofrer para reparar, para entender aquela situação. Por que eu preciso fazer isso? Castigo de Deus? Castigo fala, você fez errado, você fez aquela pessoa sofrer, agora você vai sofrer também, você vai entrar no karma. Não. Deus nunca faz nada por castigo, porque Ele não quer castigar ninguém. Ele ama, Ele é amor incondicional puro. Mas Ele faz o que é necessário para o nosso aprendizado, porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente saia desse caminho de rato, dessa matrix, dessa vida mais pesada, né, que a gente tem nessa dimensão. Ele quer que a gente saia daqui. Mas, de novo, Ele sabe que ninguém vai sair daqui se não aprender. E é que nem uma escola. Ou seja, ninguém vai aprender matemática na escola se não sentar na cadeira e estudar. E realmente estudar. Então, é estudando, daqui a pouco a pessoa estuda, daqui a pouco ela vai lá, tira as notas, passa e vira um gênio. Não, mas é necessário o estudo, é necessário o sofrimento, entre aspas, do estudo. Que na verdade não é um sofrimento. É que nem a criança que vai estudar matemática, ela acha que está sofrendo. Mas não está sofrendo. Na verdade, é a maneira dela enxergar a matemática. E a vida é assim também, nós não estamos sofrendo. É a maneira da gente enxergar as lições que nós estamos recebendo, só isso. Se a gente conseguir entender a importância da lição, nós vamos estudar matemática com alegria.
Se a gente entender o que essa matemática, a criança entendesse o que essa matemática pode propiciar para ela no futuro dela, na formação dela, ela ia estudar com uma total alegria. Ela não tem alegre, ela sofre no estudo porque ela não entende isso. E nós sofremos na nossa vida também porque a gente não entende o porquê, ou seja, as razões por trás disso tudo. Então a gente vai contrário, a gente vai sofrendo. Mas é uma opção. Então, nós sofremos. Então tá falando do karma, né? Se eu fiz alguma coisa errada no passado, na verdade é por quê? Porque eu não aprendi a lição direito. Aquela lição especificamente, onde eu magoei alguém, onde eu fiz alguma coisa errada, eu não aprendi direito. Obviamente que eu não aprendi. Porque se eu tivesse aprendido, eu teria atuado na frequência do amor incondicional, que é a frequência divina. Se eu atuei numa frequência que está longe do amor incondicional, que é a ausência do amor incondicional, que nós chamamos de mal, não existe o mal, existe a ausência do amor. Se eu estou atuando nessa ausência de amor, é ali que eu preciso, naquele nível que eu preciso resgatar o meu conhecimento, o meu aprendizado. Então eu vou lá, naquilo que eu errei, naquilo que eu fiz de errado, e eu passo, então, a vida me faz passar o que nós chamamos de karma numa outra experiência similar àquela que vai me trazer um sofrimento similar ao sofrimento que eu causei a uma outra pessoa, a uma situação específica. Por quê? Porque aí eu vou começar a tirar a sabedoria daquela história, a sabedoria daquele tipo de relacionamento, a sabedoria daquele tipo de pensamento já voltado ao amor incondicional. Quando eu, do lado de cá, no sofrimento, entender o quanto é ruim ser agredido, o quanto é ruim você ter um ditador na tua vida, seja quem for, o quanto é ruim é você te baterem, te agredirem de qualquer maneira, enfim. Mas a hora que você está do lado de cá e você percebe tudo isso, você clama por justiça. Você fala, cadê o amor de Deus? Cadê o amor divino? Por que eu sofro dessa maneira? Por que as pessoas sofrem dessa maneira? Sofrem porque precisam entender este lado de quem clama justiça. E quando a gente está sofrendo, na verdade Deus já está trazendo essa justiça. Não como castigo a nós, mas como necessário para que a gente compreenda tudo isso também e reequilibre muitas coisas que não estão ainda equilibradas em nós. Mas a gente fala assim, poxa, mas esse sofrimento aqui, poxa, eu não preciso disso aqui, eu não tenho nada que aprender com isso. Às vezes acontece, né? Acontece uma coisa ruim na nossa vida e você fala, eu nunca, né? Alguém te rouba uma coisa, fala, eu nunca roubei nada de ninguém, por que alguém vai me roubar? Eu não tenho nada para aprender com isso. Nós sempre temos coisas a aprender. E se a gente acha que a gente é muito santo, a gente precisa rever as coisas. E assim, às vezes veio ser roubado, não significa necessariamente que eu roubei. Significa que a energia do sofrimento que eu estou passando é uma energia que eu preciso para entender alguma coisa. Para entender alguma coisa relacionada ao outro, relacionada à sociedade, relacionada à vida, relacionada ao desapego, cada um na sua lição. Então é difícil, né? Não dá para você falar assim, às vezes uma mesma coisa acontece com duas pessoas diferentes para ensinar coisas diferentes. Né? Às vezes o mesmo fato ensina coisas diferentes. Essa é a riqueza do ser humano. Né? A gente aprende, cada um aprende do seu jeito, cada um aprende com coisas diferentes. Então, é preciso a gente entender isso, que quando eu falo de karma e tudo mais, na verdade não é karma. Karma é o quê? Karma é, poxa, você falhou na primeira série, você vai ter outra prova da primeira série. Você falhar na quarta série, você vai ter outra prova da quarta série. Então aquilo vai voltando para o nosso aprendizado e nós vamos então tendo a oportunidade de aprender lições que a gente não aprendeu antes. A gente não pode esquecer nunca de que essa evolução, né, nós vamos evoluindo, caminhando a esse amor incondicional, esse amor universal. E conforme a gente caminha nele, a gente vai limpando, tirando os pesos das costas, dos ombros, a gente vai aliviando a carga. É automático, porque a carga a gente carrega mágoa, carga, culpa, todas aquelas coisas e crenças. E a hora que você começa a soltar tudo isso, você começa a se sentir leve. Aí você começa a estar abertura para realmente sentir a felicidade, porque você já está leve daquela carga e ao mesmo tempo você já entendeu o propósito da sua vida. Então a tendência é felicidade plena. Nós não podemos nos esquecer de que esse mundo que nós vivemos, o planeta Terra, é ainda um mundo inferior. É um mundo de
né, expiações e provas. Nós temos mundos mais inferiores que a Terra, muito mais inferiores, são chamados mundos primitivos. Nos mundos primitivos, as almas que lá estão são almas que realmente acabaram de chegar de reinos, de outros reinos, como o reino animal, por exemplo, acabaram de ser almas de animais, por assim dizer. Então, nesse mundo primitivo, elas vivem totalmente controladas ainda pelo instinto mais básico, né? Ou seja, pela raiva, pelo ódio, pela inveja, pelo poder, pela força. E aí é um monte de ser humano lá, um monte de homem da caverna ali se degladiando e ninguém com intelectualidade, com calma, para criar uma sociedade, para desenvolver tecnologias, Não, é uma briga. Então, assim, fica naquela coisa que não se desenvolve, não consegue criar né, um desenvolvimento para dar conforto para a vida, não desenvolve medicina, não desenvolve nada. Então, né? E ao mesmo tempo é um matando o outro, literalmente. São mundos primitivos. Bom, mas nosso mundo ainda é bem primitivo. Nosso mundo ainda tem muito de primitivo, mas já é um mundo de expiações e provas. Ou seja, por que expiações e provas? O que significa expiações e provas? Vejam, já somos agora nós, almas, que já estão um pouquinho mais distantes dos animais, por assim dizer. Então a gente já consegue, de alguma forma, perceber melhor o amor. A gente já consegue perceber a importância de viver em sociedade, da gente trocar informações, conhecimentos, da gente estudar, da gente desenvolver, inventar coisas, a gente vai, então assim, já é uma outra esfera, né? Só que junto com tudo isso ainda tem muito do passado, nossa raiva, nossa animalidade, né? Nosso primitivismo. Então essas almas que nem as nossas foram colocadas em planetas como a Terra, planetas de expiações e provas. Expiações por quê? Porque nós estamos justamente naquela questão do karma que nós falamos, nós estamos expiando, nós estamos necessariamente sofrendo algumas coisas, então a gente já tem alguns sofrimentos pré-programados. Sofrimentos, veja, sofrimento é opcional, mas temos algumas temos algumas passagens pré-programadas. Então, você vai ter esse problema de saúde, você vai ter esse problema de relacionamento, você vai ter esse problema de fortuna, você vai ter esse problema de... Você vai ter uma série de coisas que estão relacionadas a provas que você não passou lá, na primeira série. Você não passou, ficou pendente. Você melhorou, mas tem provas pendentes. Então você vai passar por aquilo, você vai expiar, você vai, no final, acaba sendo um sofrimento, né? Ou seja, você vai acabar expiando aquilo exatamente que você precisa para despertar naquele aspecto. Você precisa para virar chave. Você precisa para, perceber as coisas de uma forma diferente, de um outro ângulo. Então a gente faz essa expiação. Todos nós, seres humanos, estamos expiando ainda muitas besteiras que a gente fez no passado. Nessa vida, não sou nem em outra vida. Para pensar, todos nós com sinceridade, quantas pessoas, mesmo sem querer, mas que a gente magoou nessa vida, que a gente frustrou, que a gente fez sofrer. Poxa vida, e não só pessoas, animais, tudo. Quanta besteira a gente já fez nesta vida. Agora, imagina nas vidas anteriores, onde a gente vai sendo cada vez mais evoluído lá para trás, né? Cada vez mais primitivo. A gente fez atrocidades. Muitas dessas atrocidades, hoje a gente já não repetiria. A gente já começou a perceber que é o nosso caminho evolutivo. Por isso que não estamos mais no mundo primitivo. Porque a gente já não faria mais muitas dessas atrocidades. Outras a gente ainda faz, é só da oportunidade. Parecer oportunidade, muitas pessoas ainda vão matar, fazer coisas absurdas. Coisas absurdas. E vão, apenas falta oportunidade. Então, a gente está espiando, a gente está tentando aprender ainda essas coisas, vendo de outros pontos de vista e revendo essa situação toda. E provas, por quê? Porque são justamente provas. Conforme eu passo por uma expiação, conforme eu estou aqui sofrendo, eu estou tendo a prova. Que prova? A prova. Você vai ter que mostrar a prova. É uma prova. A expiação, esse sofrimento que você está tendo hoje, é uma prova também. É uma expiação porque você está sofrendo e com isso você está trabalhando o seu interior, suas percepções, você está moendo, né? Você está moendo as coisas para quê? Para abrir mesmo, para a gente expandir, para a gente ver o mundo de outra maneira, para a gente desapegar. Então tudo isso está lá, né? E a gente vai sofrendo enquanto a gente tenta segurar isso tudo, enfim. Mas ao mesmo tempo que a gente sofre, é uma prova. Porque agora que você sofreu, que tem isso, vamos dizer, por exemplo, você sofreu porque alguém te roubou. Te roubou e você sofreu,
absurdo, chorou, descabelou, ficou com raiva. Expiação. Agora, a vida vai te trazer, né, também situações onde você vai ter a prova. Né? De repente alguém deixou uma coisa de valor ali em cima da mesa, uma carteira no chão, uma coisa ali que, pô, se eu pegar aqui ninguém vai perceber. Às vezes é coisa simples, uma borrachinha ali, coisa essa que ninguém vai perceber. Quem vai ver que essa borrachinha eu peguei aqui, eu tô precisando, vou levar tal. Ou nem tão simples, ou coisas às vezes que, né, você fala, pô, eu vou pegar um dinheiro aqui que o cara deixou aqui, eu até sei de quem é, até sei o que acontece, né, a mulher do caixa me deu aqui R$300 aqui a mais de troco que não era, enfim, mil coisas, temos mil oportunidades grandes e pequenas, mas aí a prova é porque a gente não gosta que nos roubem, mas quando a gente tem a oportunidade de roubar, será que a gente ainda rouba? Mesmo que seja ali uma borrachinha, será que a gente rouba ainda? Isso é prova. Então, porque muitas vezes na vida a diferença são as oportunidades. Se eu sou capaz de roubar uma borrachinha aqui porque eu vi a oportunidade de levar a borrachinha e acho que não tem problema nenhum, se eu nascesse numa outra situação, se eu nascesse com outros pais, com outros professores, ou não, ou nessa vida mesmo, se a vida mudar e eu tiver outra oportunidade ruim de roubar alguma coisa maior, será que eu roubo? Então eu dei o exemplo do roubo, mas isso vale para qualquer dos nossos vícios, das nossas imperfeições, qualquer uma delas. Então nós estamos em prova. Você aprendeu, você sofreu porque roubaram, mas você aprendeu. Você aprendeu de fato. Né? Você não gosta que te contrariem, você quer que respeitem a tua opinião, você fica bravo quando desrespeitam a tua opinião, etc, etc, etc. Mas quando outra pessoa tem uma opinião contrária à sua, totalmente contrária, que você não acredita, fala, como é que pode ter essa opinião? Você respeita? Você aceita que outra pessoa tenha outra opinião? Ou não? Ou para o outro, não. Eu quero censurar tudo para o outro, mas não te censurem. Você não aceita a censura para você, mas o outro, não, ali, ó, censura tudo, porque ele está errado, censura. Então, tudo isso são exemplos. Mas o ponto é, nós estamos aqui nesse mundo, portanto, de provas, expiações e provas. Isso tudo vem junto com esse sofrimento. Agora, vamos lá, vamos tentar sair desse sofrimento. Vamos tentar, né, sair do outro lado. Né, conseguir atravessar essa fronteira, conseguir chegar do outro lado, entender essa vida melhor para que a gente possa evitar, hoje já, de sofrer tanto. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Mas para isso a gente tem que mudar algumas coisas, alguns entendimentos, algumas coisas na nossa cabeça. Então a gente tem que primeiro lembrar, estamos no mundo inferior. Nós estamos no mundo inferior porque nós estamos aqui como almas imperfeitas. Se eu, você, todos nós aqui tivéssemos já uma perfeição maior, não estaremos aqui. Né? Ah, não, mas, poxa, o fulano vem em missão aqui, ele não tem... Olha, todos nós somos imperfeitos e estamos aqui em expiações e provas. Vir em missão aqui são raríssimas almas que vêm aqui em missão, efetivamente. Raríssimas almas. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui tentando, poxa, o que eu posso fazer de melhor para o outro? Isso quando a gente chega nesse nível, né? Porque muitos não chegam no nível de pensar nos outros. Então esse é o ponto. E aí quando você chega no nível de pensar o que eu posso fazer de melhor para os outros, é isso. O que você faz? Quais são suas ações, suas atitudes, seus pensamentos? E aí vai. Aí nós estamos começando a trabalhar, né? Mas vamos lá. Se a gente estiver no mundo mais avançado, a gente não teria que sofrer nada. E aqui também não teria que sofrer nada. Vamos de novo entender como melhorar essa situação. Muitas vezes, alguns pontos aqui só para a gente pensar, a gente ir pensando e juntando essas peças. Muitas vezes, nem todo sofrimento que a gente tem aqui tem como origem uma falta passada, alguma coisa que a gente fez, um karma. Não. Muitas vezes são a nossa própria forma de ver errado a vida, ou seja, eu estou sofrendo porque eu quero, não tem nada errado na minha vida, eu estou sofrendo. Não tem nada de sério, eu estou sofrendo. Eu estou fazendo tempestade de copo d'água, eu estou sendo totalmente fechado. Mas sofrer, não tem como, mas você vê que não tem nada a ver com falta passada, tem a ver com a sua postura atual. Pura postura atual. Agora, além disso, tem outros sofrimentos. Às vezes a pessoa nasce até com uma deficiência física ou vem até ao longo da vida uma doença complicada, um acidente, uma família, pessoal da família que morre cedo, que não sei, enfim, mil coisas que às vezes estão pré-programadas antes de você vir. Porque são lições que você, como espírito, aceitou. Falando, olha, eu entendi o que eu preciso passar, quero melhorar,
quero crescer, quero evoluir, sei que eu preciso dessa expiação e dessa prova e aceito, vou lá na escola Planeta Terra e vou passar por isso. A gente vem e passa por isso. Passa por aquela situação que a gente fala, poxa vida, mas como pode? Que injustiça. Uma pessoa tão boa, eu sou tão bom, né? Como é que pode isso acontecer comigo, com minha família, com não sei o quê? Por quê? Deus, que injustiça, agora que eu ia fazer isso, eu já não posso mais, enfim. E a gente fica brigando, e muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos isso, passar por isso. E um dos ensinamentos muito importantes da espiritualidade, que a espiritualidade sempre nos traz em todas as mensagens, é constante, em mensagens de todos os lugares, a importância de sofrermos sem reclamar. Sofrer sem reclamar. Difícil, né? Por que sofrer sem reclamar? Porque é a maturidade espiritual de quem começa a perceber que, primeiro, que a reclamação não vai levar a nada. Ao contrário, quando você reclama do sofrimento, você sofre em dobro. Você está sofrendo pelo sofrimento e por toda a tua reclamação que faz você focar naquele sofrimento e sofrer em dobro. Então esse é um ponto. Agora, a gente também começa a perceber o seguinte, que se eu estou sofrendo, reclamando, é porque eu não compreendi, não tive a maturidade espiritual ainda de perceber que aquele sofrimento, de alguma forma, é uma bênção para mim. De que, de alguma forma, ele é importante para mim. Que, de alguma forma, eu pedi e aceitei ele. Porque, conscientemente, aqui a gente não lembra das nossas peripécias espirituais, mas a gente decide, a gente define nossas vidas, a gente participa da nossa evolução ativamente. E eu reclamar é eu chegar e jogar no lixo tudo que eu estou sofrendo, é eu não concordar com aquilo, é eu ir contra a natureza, é eu ir contra Deus. Então o reclamar, de alguma maneira, está me criando mais karma, está dificultando a minha cura. Porque a minha cura ideal acontece quando eu sofro e aceito o sofrimento. Aceito por fé, aceito porque eu entendo que aquilo eu tinha que passar, porque eu confio em Deus. Simplesmente eu confio em Deus, eu sei que não está errado. Por algum motivo está certo. E aí, quando eu passo com resignação pelo meu sofrimento, Chico Xavier falava isso demais também. Quando eu passo com resignação, eu sofro com resignação, ou seja, sem reclamar, então eu estou curando. Estou curando toda aquela questão dentro de mim. É o que eu digo, né? O exemplo que eu dou sempre aqui, né? Se eu sofro, vamos dizer que o sofrimento aqui é um remedinho, uma colher de remédio que eu tenho que pôr na boca para me curar. Eu pego aquele remédio e colocaram naquela colher exatamente o necessário para me curar. Eu vou lá e tomo. Ok, põe na boca. Se eu engulo aquela coisa horrível, tal, nossa, dói a garganta, queima, é amargo, horrível. Mas se eu engulo, aquilo me cura. Eu não reclamei, para engolir eu não reclamei. Agora, se eu pego aquela colherzinha, põe na boca e guspo, e lavo a boca, e guspo fora, e não consigo engolir, não, isso aqui não é pra mim, e reclamo, e não quero mais. Daquela colherzinha, quanto ficou, quanto entrou? Vamos dizer que entrou 10% da colherzinha. 90% eu cuspi, 90% foi para fora. Ou seja, aqueles 10% não são suficientes ainda para me curar. O que eu quero dizer com isso? Né? O que a espiritualidade quer dizer com isso? Que se eu sofro sem reclamar, a cura está completa. Agora, na medida que eu vou reclamando, aquele sofrimento que eu estou tendo, porque eu coloquei a colher na boca do mesmo jeito, eu cuspi não sei o que, mas eu estou sentindo aquele gosto, então eu estou sofrendo igualzinho. Só que o sofrimento que eu estou tendo não está me curando. Ou seja, eu vou ter que sofrer de novo. Eu vou ter que sofrer mais, por mais tempo muitas vezes. Porque eu não estou me deixando curar. Então a importância é a gente não reclamar. Coisas que a gente não nos agrada acontecem o tempo todo. O tempo todo acontecem. Nós estamos aqui, nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos nessa vida aqui brincando. Estamos aqui aprendendo. Então acontecem. Só que acontecem oportunidades maravilhosas também, muitas oportunidades incríveis, que a gente às vezes nem aproveita, ou que a gente aproveita e nos traz também felicidades, bons momentos, percepções, engrandecimentos, tudo acontece nessa vida aqui. Mas vamos passar os sofrimentos sem reclamação, isso é importante, isso é muito importante. Então,
a gente só vai poder, de fato, e eu vou falar um pouquinho aqui de outra maneira de evitar o sofrimento, né? Da gente tentar, como não sofrer aqui? Mas vamos, mais um ponto para a gente ir refletindo. A gente não pode aspirar felicidade suprema enquanto a gente ainda tem manchas dentro de nós, enquanto a gente está imperfeito. O próximo mundo nosso vai ser um mundo chamado mundo feliz. A gente sai do mundo de provas e expiações e vai para o mundo feliz, onde lá ninguém vai reclamar. Ainda vai haver algumas provas, ainda vai haver algumas coisas desagradáveis, mas ninguém vai estar reclamando. E lá o bem prevalece sobre o mal. E por consequência a felicidade começa a aparecer em várias frentes, na nossa vida e naquilo que a gente, né, naquilo que a gente emana, nas nossas vibrações internas. Então, para a gente começar a sofrer menos na vida, para a gente sofrer menos, vamos perceber, né, que como a gente encara a vida na Terra. Porque se eu me coloco do ponto de vista material, denso, com aquilo que eu não gosto que está acontecendo ao meu redor, seja o que for, eu sofro. Eu só sofro e vou sofrer o tempo todo porque nós vivemos num mundo material onde tudo está se transformando o tempo todo, então tudo está sendo tirado e dado de novo para a gente o tempo todo. A gente nunca agradece o que é dado, não? A gente está reclamando do que é tirado o tempo todo. Né? Então as coisas estão girando, sendo dadas e tiradas, a gente reclama do que é tirado e não agradece o que é dado. E assim a gente vai vivendo. Ser humano, né? Mas, do ponto de vista material, se eu ficar olhando a vida aqui de baixo, eu fico nesse sofrimento. Agora, quando eu olho mais de cima e eu começo a perceber a utilidade do sofrimento, começo a parar para perceber porque, olha, o que esse sofrimento está me ensinando de fato? O que eu estou aprendendo? O que eu estou conseguindo perceber? É muita injustiça. O que é justo? O que é injusto? Injustiça por quê? Deus é injusto? Se Deus é justo, então não é uma injustiça. Se não é uma injustiça, por que eu estou passando? O que eu estou aprendendo? Aí você vai repetindo isso. E você vai começar a perceber que, de fato, nada é... Né? Deus não dá ponto sem nó. Nada no universo é sem motivo. E melhor de tudo, o que é maravilhoso, tudo no universo tem como motivo o amor incondicional. Todo o sofrimento que eu tenho, na verdade, é uma forma amorosa de Deus de nos fazer sair da inércia, sair do mesmo lugar, sair da zona de conforto, perceber novas coisas, crescer, evoluir. É isso que está acontecendo. Então, a gente sofre porque a gente não está de acordo com a realidade. A gente não está de acordo. Então, eu estou em briga com... Eu acredito numa coisa, mas aconteceu uma coisa que vai contra o que eu acredito. Então, eu estou sofrendo, eu estou brigando. Eu queria... As coisas de uma forma aconteceram de outra. E assim vai, a gente fica nessa briga, nessa luta, sem nunca parar para pensar, poxa, como é que eu faço, como é que eu penso, como é que eu percebo para eu conseguir mudar isso? Para eu conseguir não lutar contra a realidade, mas aceitar a realidade. Porque quando vem a realidade, eu tenho que pensar, isso aqui não me agrada. Bom, se não me agrada, eu posso mudar isso? Então aqui eu tenho oportunidade de usar minha sabedoria. O que eu posso usar minha sabedoria para mudar isso? O que eu já tenho de dons, de habilidades que eu posso usar para mudar isso? E aí você começa a aplicar. Será que eu consigo? Será que eu mudo? Será que eu faço? Não, mas isso aqui está errado. Mas como é que faz certo? Com quem que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? E a hora que você vê aquilo que veio torto para você, que era motivo de sofrimento, se você percebeu aquilo como um desafio, como uma oportunidade de crescimento espiritual, mental, emocional. Aí isso aqui veio de novo e toda vez que isso vem para mim, minha emoção vai para as alturas. Eu fico com raiva, eu fico com inveja, eu fico com ciúme, eu fico com não sei o quê. Peraí, quando vier para você, é a oportunidade de controlar. Será que eu consigo me controlar? Será que eu consigo mudar minhas emoções? Será que eu consigo me acalmar, respirar? Será que eu consigo transformar? Será que eu consigo não dar tanto valor para isso? Não, por que eu estou dando tanto valor para isso? Será que eu consigo ver de forma diferente, fazer de forma diferente? Então a oportunidade está na nossa frente. Então sempre que vem uma coisa que não nos agrada na vida, seja o que for, tenta transformar. E quando a gente tenta transformar, nós estamos utilizando nossas ferramentas, mental, sabedoria, inteligência emocional, espiritual, e estamos evoluindo. Aqui na academia, eu estou treinando tudo isso. E nesse meu treino, eu evoluo. Eu estou evoluindo, estou crescendo. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu transformo.
Quando eu transformei e mudei, eu fiquei feliz porque mudei, porque eu consegui superar, porque eu consegui, né, aquele objetivo. E segundo, eu já estou mais alto, já estou mais sábio. Vem o próximo objetivo, eu trabalho nele, transformo, uso todas as ferramentas. Estou mais alto agora e mais feliz porque eu consegui resolver. Vem o próximo. Até que chega aquela mesma coisa que veio antes, só que dessa vez eu nem vejo mais como um desafio. É tão fácil de eu resolver que eu já nem vejo mais como um desafio. Aquilo não me incomoda mais na vida, eu não sofro mais. Eu não sofro mais porque eu já sei como lidar, eu já consigo lidar, e mesmo que dê errado, aqui deu errado, mas eu já lidei, eu não me incomodo mais, eu não me desequilibro mais emocionalmente, mentalmente, aquilo, sabe, eu já entendi que minhas crenças nem sempre são as corretas, nem sempre não podem ser mudadas, então as coisas às vezes ensinam que a gente tem que mudar certas crenças, certas coisas que a gente acredita, que a gente bate o pé, é isso, e não é. Aquela pessoa, é isso aí que eu sei porque me falaram, porque eu vi na TV. E não é. Então a gente tem que começar a perceber tudo isso. Mas enfim, aqui é a primeira grande observação, grande lição para que a gente consiga parar de sofrer. É a gente pegar isso tudo e a hora que pegar, não pegar com tristeza. Chegou o sofrimento? Não. Alegria no sentido da oportunidade de crescer, de transformar, de mudar. Muda, cresce, vem outro, muda, cresce, assim vai. Tem coisas na vida que vão chegar para nós e que são coisas que não dá para mudar. Para mudar, né, profundamente. Não dá para mudar. Morreu alguém, você, né, sei lá, você teve um acidente, ficou com um problema físico, enfim, tem situações que algumas a gente pode transformar totalmente, outras a gente não consegue transformar totalmente. Então o que acontece? Daquilo que veio, uma fração, às vezes até morreu alguém, uma fração dá pra gente dominar, transformar, que é o entendimento, por exemplo, né? O entendimento sobre a morte, o entendimento sobre a vida, tudo isso. Ou seja, então tá também trabalhando a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua percepção da vida, a sua percepção dessa dimensão, tá tudo sendo trabalhado. Mas você está só chorando a morte? Não, ok. Né? Mas trabalhe também tudo que vem junto. Trabalhe o que vem junto. Então, tudo que vem, às vezes você consegue transformar tudo, às vezes você consegue transformar só uma parte, porque a outra não dá para fazer a pessoa voltar à vida. Não tem como. Se desse, vamos trabalhar para fazer voltar. Não dá, então não tem como. O que dá para transformar, transforme. Transforme. Use a oportunidade para enriquecer. E aquela parte que não dá para transformar, porque não dá, essa parte, aceite. Resignação. É expiação e prova, como a gente falou. Então aceite, sem reclamar. Não reclame. Confie em Deus. Saiba que aquilo tem motivo. Saiba que o motivo é relacionado ao amor incondicional de Deus, que te faz você passar por aquilo, que trouxe aquela situação por algum motivo ou por outro. Aceite. Sem reclamação. Aí nós estamos espiando aquilo que a gente tem que aceitar e aproveitando o que podemos transformar para nos transformar e nos evoluir. Então essa é uma grande dica para a gente perceber cada obstáculo que a gente tem na vida, a gente trabalhar e ver com alegria como oportunidade de transformação e ver com alegria, com a oportunidade de poder também espiar certas coisas que a gente às vezes tem que sofrer, tem que espiar, e de mostrar nossa confiança em Deus, de confiar e falar, eu não concordo, é horrível, não faria jamais, mas se Deus quis assim, é assim. É assim e eu vou prosseguir minha vida com confiança, com fé, com determinação, da melhor maneira possível. Porque a gente sempre quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, né? A gente quer sempre que as coisas sejam como a gente quer. Mas eu vou falar mais uma dica para vocês, para a gente afastar o sofrimento e tentar transformar tudo isso. Que é uma percepção, é um despertar de consciência, é uma percepção das coisas de fora. É a gente sair dessa tridimensionalidade e ver as coisas de cima, porque se a gente não vê de cima, esquece. Eu falo para você, vai sofrer mesmo, é isso aí, não tem jeito. Que é o homem animal, né? Não, mas a gente já tem capacidade de olhar de cima, vamos olhar de cima. Por quê, né? Então vamos voltar num outro ponto. Estamos sofrendo? Estamos sofrendo. Por que estamos sofrendo? Você já se perguntou nisso? Por que estamos sofrendo? Então a gente vai perceber que 100%, não é 5, 10, 50%, 100% do nosso sofrimento não é da alma, não é do nosso espírito. O sofrimento vem do nosso ego,
vem do nosso apego às coisas, vem do nosso apego às imperfeições que nós temos. Ou seja, toda vez que eu estou sofrendo, o universo está me mostrando, você está sofrendo porque você tem uma imperfeição dentro de você. Porque só quem sofre é a imperfeição que existe dentro de você. A sua perfeição, a nossa parte perfeita divina não sofre. Então, se eu estou sofrendo é porque eu tenho uma imperfeição dentro de mim. Tenta localizar onde está essa imperfeição. E aí, quando a gente localiza, a gente começa a nos conhecer, autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, percebo quem eu sou, eu percebo quais são as minhas imperfeições, minhas falhas, é mais fácil mudar. Porque é a mesma coisa, chegam com um carro no mecânico, né? Se você não falar para o mecânico que está errado, ele vai começar, não sabe nem onde começar a olhar o carro, não fala, desculpa, não tenho o que fazer. Não, mas o primo mandou, né, consertar o carro aqui, mas não sei o que está quebrado. Não tem nem como começar. Agora, quando você fala, olha, está quebrado aqui esse parafusinho debaixo da direção, aqui lá, tá, esse parafuso é quebrado. Pronto, agora eu já sei o que tem que consertar, eu já sei o que tem que transformar. E a gente é a mesma coisa, se eu não souber o que tem que ser consertado em mim, não conseguir olhar nunca, eu vou ser sempre aquele cara que fala, tá com defeito, mas não sei qual é, se eu não sei qual é, eu não sei como transformar, não sei como mudar. E assim a gente vai vivendo a vida e aí? A gente não evolui, não cresce, não aproveita a lição. Então, quando a gente sofre, tenta descobrir por que eu estou sofrendo. Se a minha parte espiritual não sofre, só sofre a minha parte egóica, por que eu estou sofrendo? E a gente vai perceber que o sofrimento sempre bate no ego. É o ego sofrendo, né? Ou seja, nossos defeitos, nossos vícios. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, porque já vai dar para a gente esclarecer. Eu estou sofrendo por causa de orgulho. Né? Ou seja, é orgulho, é um vício meu, é uma imperfeição minha, eu sou orgulhoso. E aí, o que acontece? Se qualquer coisa acontece contra o meu nome, a minha honra, minhas posses, meus títulos, a maneira que me tratam, como as pessoas me respeitam, as minhas conquistas, o meu poder, né? Qualquer coisa que arranhe, qualquer uma dessas coisas que eu tenho orgulho, eu sofro. Às vezes acontecem coisas na vida que eu perco tudo, perco todo aquele poder, toda aquela beleza, eu perco, a vida me tira da noite pro dia. Aí eu sofro, acho que a vida acabou, nada mais tem sentido. Por quê? Porque o meu orgulho está sofrendo. Ele não aguenta, ele está sofrendo. Percebe? Ou seja, eu estou sofrendo pela minha perfeição, pelo orgulho. Só que o orgulho são aquelas coisas que a gente tem que trabalhar em nós para tirar, para a gente desapegar do orgulho. A gente tem que desapegar do orgulho. Né? Esse é o nosso objetivo. Então, aqui, nessas situações todas, a pessoa que está sofrendo tem que perceber, estou sofrendo pelo orgulho. A hora que perceber isso, começar a tentar trabalhar em si o seu orgulho para reduzir o orgulho e a pessoa vai perceber que ela sofre menos. Ou, por exemplo, a pessoa é avara, né? Que é a pessoa egoísta, não dá uma moedinha para ninguém, não divide. Aí o que acontece? Tem bens materiais já acumulando. Um dia ela perde os bens materiais porque roubaram, porque a economia quebrou, porque o negócio quebrou, sei lá o quê. Ela sofre. Deus é injusto, não sei o quê. Blá, blá. Mas perceba, por que ela está sofrendo? Porque ela é uma pessoa que tem avareza. Então o que acontece? A imperfeição dela, dentro dela que está sofrendo, não é ela como espírito. A imperfeição dentro dela que está sofrendo, é o ego dela que está sofrendo. Então ela precisa parar para perceber com humildade por que eu estou sofrendo. Perceber que ela é uma pessoa avarenta. E a partir disso começa a transformar. A pessoa lá tem um relacionamento, não sei o que, né? Ciúmes. Aí acontece uma coisa, é traída, e morre de ciúmes e enfim, sofre. Deus é injusto, não sei o que, pô, não, isso acontece comigo. Por que ela está sofrendo? Ela está sofrendo pelos ciúmes que existe dentro dela. Pela imperfeição que existe dentro dela. Porque ela não percebeu ainda que todas as outras pessoas não são só posse. Que todas as pessoas são espíritos independentes, que elas têm o livre-arbítrio e que a gente tem que entender que se a gente tem alguém, a gente não possui ninguém, né? Que a gente às vezes tem a oportunidade de um momento da vida estar com alguém, trocar experiências, etc. Mas, né? Ou seja, ninguém de ninguém. Não é no sentido de posse material, não sei o quê, mas quando eu acho que quando eu quero ter a posse das pessoas, eu vou sofrer de ciúmes. E aí o que acontece? Sofre mesmo, sofre horrores. Mas a pessoa tem que perceber por que eu estou sofrendo. Pela imperfeição que existe dentro de mim.
É só por ela. Então, a hora que ela perceber, ela trabalha, seus filmes trabalham essa questão de posse. Ah, mas e aí, que a pessoa foi trair, não sei o que, eu tenho que acabar o relacionamento, eu não queria acabar o relacionamento. Você depende do relacionamento? Então você tem que perceber outra coisa. Você percebe que o relacionamento, então, é um vício de dependência. Então a gente vai descobrindo nossas fraquezas e a gente vai descobrindo aquelas nossas imperfeições. Gula. Tem gente que sofre porque não pode comer, que tem que fazer dieta, que não sei o que, e vários tipos de dieta diferentes, né? De vários tipos. Então a gente sofre, mas é por quê? Porque a gula, a gente não consegue controlar a gula, a vontade de comer, que é a nossa imperfeição. Às vezes a pessoa sofre porque ela não consegue, ela quer controlar as outras pessoas, quer controlar a vida, quer controlar as coisas, e quando não dá certo, ela fica com raiva. Fica com raiva porque outra pessoa fez as coisas de forma diferente, porque não concordaram com você, e você fica com raiva, e você sofre. Está sofrendo por quê? Está sofrendo porque a sua imperfeição dentro de você está sofrendo. Você está, tem que trabalhar a sua raiva dentro de você. Não é o seu espírito que sofre, é seu ego, a sua imperfeição em você. Às vezes a gente sofre, entra em depressão, é por causa de preguiça. Né? A gente está lá com preguiça e sofre, entra em depressão e não tem vontade de fazer nada. Nós estamos lutando contra nós mesmos. Para de sofrer, entenda por que eu estou com preguiça, né? Por que eu estou numa situação assim, assado, e tentar descobrir em você. Enfim, são só alguns exemplos de vários, mas que a gente tem que perceber isso, de que quando a gente percebe e olha de fora, entende de fora o sofrimento, a gente vai perceber que a gente nunca sofre, que a gente sofre pela nossa incompreensão da vida, incompreensão de nós mesmos, do nosso estágio evolutivo, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, porque a gente sofre porque a gente não confia em Deus, a gente sofre porque a gente não confia no amor incondicional, a gente sofre porque a gente não trabalha esse amor incondicional dentro de nós, a gente sofre porque a gente se apega aos nossos vícios, aos nossos defeitos, a todas as nossas imperfeições, e é isso que acontece. Então, uma vez que a gente compreenda tudo isso, a gente começa a ver a vida de outra maneira, as pessoas de outra maneira, os relacionamentos de outras maneiras, tudo diferente, e a gente começa então a não sofrer mais tanto, né? Ou seja, vai diminuindo esse sofrimento gradativamente, até que nós vamos de fato perceber que o sofrimento era uma opção, que eu sofria porque eu optava por sofrer, porque naquelas situações eu optava por entrar nessa minha imperfeição e ficar lá sofrendo ali dentro. Era só isso. Era eu brigando comigo mesmo, eu brigando com minhas próprias imperfeições, e eu estava ali sofrendo. E quando a gente sai disso, a gente percebe então que nunca houve motivo para sofrer, mas que o sofrimento que a gente teve porque a gente decidiu ter, foi nos ajudando também a crescer, a evoluir, a despertar, a nos fazer perceber coisas novas e diferentes, nos tornar mais sábios, nos tornar cada vez mais evoluídos e, portanto, cada vez mais felizes. Então, gente, espero que essa mensagem eu queria passar para vocês hoje. Desejo a todos vocês muita felicidade, mas a felicidade verdadeira, aquela que vem pelo despertar da consciência, aquela que vem pela percepção do mundo material e transitório que a gente vive, aquela felicidade eterna que a sua alma merece e que é adquirida por mérito no desenvolvimento espiritual, por mérito no descobrimento do amor incondicional dentro de nós, para que a gente possa, cada um de nós, dividir esse amor com a sociedade, com as pessoas e com o planeta. Inscrevam-se no canal, compartilhem, deem o seu like, ajudem as nossas mensagens a chegar ao maior número de pessoas possíveis que às vezes estão sofrendo e precisando ouvir tudo isso que hoje nós conversamos. E a gente se vê na semana que vem com mais um encontro sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Um forte abraço e muita luz a todos vocês. Até já!